Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de todos nesta live. Ela faz um lançamento, a apresentação e o lançamento oficial do número 56 da revista Sociologias, que é ligada ao programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Dossiê que se intitula Quantificação, Estado e Participação Social. Esse número da revista e o seu dossiê já se encontram disponível na plataforma Ser e na plataforma Cielo, à disposição de todos os interessados. Esse número de sociologia que ora apresentamos, ele discute um tema até então inédito na revista Sociologia, e pelo que comentam na introdução os coordenadores do dossiê, também inédito em revistas de língua portuguesa. Então, esse dossiê é coordenado por Alexandre de Paiva Rio Camargo, por Renato Sérgio de Lima e Daniel Veloso Hirata. Ele apresenta as perspectivas de análise da sociologia da codificação, sua abordagem geral, realçando o potencial do tema para revisitar debates teóricos e questões empíricas que atravessam diferentes áreas acadêmicas e sociais, com ênfase na violência, na segurança pública, nas relações étnico-raciais, na educação e também nos movimentos sociais. O propósito da publicação, segundo os coordenadores deste dossiê, é o de apresentar e fortalecer o emergente campo da sociologia da codificação e suas perspectivas de análise no meio das ciências sociais brasileiras, em contribuições que são reunidas, como eu disse antes, pela primeira vez em um número temático em uma revista de língua portuguesa. Ressalto, portanto, o ineditismo desta empreitada intelectual neste volume e número da revista Sociologias. Alexandre de Paiva Rio Camargo, ele é professor adjunto do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, o IPERJ, e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política da UCAM, doutor em Sociologia pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, o mestrado em História pela Universidade Federal Fluminense. Alexandre foi professor convidado na École d'Haute Études de Sciences Sociales, em Paris, França. Renato Sérgio de Lima é professor adjunto do Departamento de Gestão Pública da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, e diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com doutorado e mestrado em Sociologia pela Universidade de São Paulo. Renato também foi visiting scholar no Centro de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Cambridge. Por fim, Daniel Veloso Hirata é professor do Departamento de Sociologia e Metodologia das Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, ambos da Universidade Federal Fluminense, com doutorado e mestrado em Sociologia pela Universidade de São Paulo, sendo membro efetivo do Núcleo de Estudos de Cidadania, Conflito e Violência Urbana. Daniel também é pesquisador do CNPq e bolsista de produtividade da FAPERJ. Como editor-chefe da revista Sociologias, eu tenho, pois, o prazer de convidar os coordenadores deste dossiê a dar sequência a este evento, desejando a todos uma bela participação e que, ao final, fiquem bastante satisfeitos. Muito obrigado. Obrigado, Josiane. Obrigado, Josiane. Boa tarde a todos. Eu gostaria muito de agradecer ao editor Josiane, à revista Sociologias, também em nome dos meus colegas, coordenadores, Renato e Daniel, a oportunidade de estarmos aqui nessa conversa de apresentação do dossiê e pela realização do próprio dossiê, né, que tem uma carga importante de trazer um campo emergente, que é a sociologia da quantificação, né, que é emergente na Europa, nos Estados Unidos, mas também em maior ou menor medida em outros países, aqui na América Latina também, dando origem a coletivos de pesquisa, de pesquisadores, que ainda são relativamente recentes e que vinham até não muito tempo atrás se organizando de maneira mais informal, né? Por isso o dossiê se justifica de diferentes linhas, né? Primeiro porque
há um interesse crescente, embora já existente há mais tempo, mas crescente na quantificação, né, nas formas de quantificação, as formas contemporâneas de quantificação da realidade, por causa do próprio governo neoliberal, do neoliberalismo, das formas de governar no neoliberalismo. E esse é um interesse que se aflorou nos últimos 10 anos, sobretudo, né? E é um ponto de passagem importante para que esse campo, que era mais conhecido até, muito mais embrionário, né, incipiente antes disso, e muito conhecido como, por sociologia da estatística, uma expressão originalmente cunhada pelo próprio Pierre Bourdieu, antes do de Rosière, Alain de Rosière se tornar como seu discípulo, um dos principais, ou se não o principal nome expoente de referência na área. Então, a quantificação ela tem essa dimensão, primeiro entre nós, bastante recente. Não há, que eu saiba, dentro da área de sociologia, né, inclusive nas ciências sociais mesmo, que eu tenha notícia, como estudioso da área há bastante tempo, né, um dossiê que seja especificamente destinado à quantificação, como o Jalcione antecipou, e, ao mesmo tempo, venho notando na ANPOS, né, nas associações de área, na Sociedade Brasileira de Sociologia, um interesse crescente, um volume maior de trabalhos destinados a trabalhar com seus diferentes eixos, né, desde uma linha de interface com a sociologia digital, como policiamento preditivo, né, o papel do benchmarking no trabalho, na atividade policial, mas também em várias outras frentes, especialmente ligadas à ciência, tecnologia e sociedade, que é ainda aquela, digamos, área, vamos dizer, mãe, que abraça ainda um pouco melhor a discussão sobre quantificação. Então, trabalhos estão sendo se avolumando, e já era hora de ter um dossiê dedicado a discutir a quantificação, mas, sobretudo, como colocado no texto de apresentação do dossiê e também na fala do Jalcione, por causa do seu potencial heurístico para revisitar debates de campos de áreas afins, né, e tradicionais na sociologia, né, da segurança e da violência até a discussão sobre relações étnico-raciais, educação, movimentos sociais, que são os temas das contribuições desse dossiê. Obviamente, também há áreas como a saúde, sobretudo, entre outras, que ficaram, obviamente, de fora pelos limites do dossiê, mas que são igualmente tocadas podem ter debates revisitados, enriquecidos a partir das perspectivas de análise da quantificação, né? Então, isso já mostra que a quantificação é um objeto e uma área fronteira, como definiu o Alain de Rosière falando da estatística, né? Ela é fronteira porque não só ela é interdisciplinar, mas porque ela pressupõe uma validação, né, dos processos e práticas de quantificação a partir da sua situação em níveis sociais distintos, né, da administração pública, da ciência, né, e é o que faz com que a estatística, segundo o próprio de Rosière, tenha uma natureza simultaneamente real e convencional, né? Ela deve ser tratada, abordada, analisada assim, simultaneamente real e convencional, porque ela seria um instrumento de prova, né? Outil de preuve, como fala de Rosière, e por isso precede todos os debates. Ela precede e parametriza, né, os próprios termos dos debates, mas, por outro lado, ela também é instrumento de governo, né, outil do gouvernement, porque ela permite sustentar a pirâmide de equivalências, né, da ordem e da distinção social. Então, nesse sentido, enquanto outil do gouvernement, ela pode ser contestada. Como outil de preuve, não. Como outil do gouvernement, ela pode ser contestada, ela também serve à dominação, ela serve ao governo, ela serve à coordenação da vida social, que é uma situação mais ampla, e ela serve também a participação social, sobretudo, e a crítica, né, do presente, a possibilidade de habitar, ou imaginar e habitar outros presentes, né? Então, isso é um pouco que na verdade, é daí que vem a conformação do título do dossiê, né? Quantificação, Estado e participação social. A quantificação, ela vem, em primeiro lugar, ela é central,
ela é protagonista, vamos dizer assim, do dossiê, mas a ideia na verdade, vê-la a partir do Estado e da participação social, não é tomá-la como um núcleo, uma variável independente, né? Ela, na realidade, ela é poder ver como o processo de transformação, de metamorfose do Estado, de construção da autoridade política é caudatário, é tributário de diferentes processos e práticas de quantificação. Por um lado, então, governar com números, né? E, por outro lado, a questão da participação social é pensar as diferentes modalidades de crítica, né, no presente, que estatísticas, diferentes modalidades, né, estatísticas que correspondem a esses modos de crítica, permitem constituir dinâmicas sociais, por exemplo, né, como mostrou Boltanski, de Rosière, até Boltanski antes dele, e outros autores. Os grupos sociais têm interesse em se institucionalizar estatisticamente. Então, a construção de diferentes grupos sociais, elas são... As estatísticas servem tanto como armas políticas na construção dos grupos, né, mas de grupos pré-existentes, no sentido de dar-lhe uma dimensão, dar-lhe uma importância a partir de seu número e a partir da definição de como contar e como eles são contados, mas também muitas vezes, não são casos tão isolados na literatura, elas servem também à própria, digamos, descoberta, a própria produção de uma sensibilidade na formação de um grupo, de um agrupamento social. Por exemplo, é o caso clássico da comunidade LGBT a partir da produção dos relatórios Kinsey, né? E a questão da percepção pela primeira vez na sociedade americana de que havia um número muito maior segundo os surveys do Kinsey, um número muito maior do que imaginado até então, de pessoas que haviam tido relações sexuais com o mesmo gênero, né? Então, isso foi uma base, esse número, e esse é um princípio desencadeador da tradução de interesses, da percepção da grandeza, da dimensão e da grandeza social, moral mesmo desse grupo, né? Foi um número, digamos, chave no desencadeamento desse movimento, mais do que em outros até. Então, isso para falar para vocês que o dossiê, então, vem suprir essa lacuna, retomando, de um volume crescente de trabalhos aparecendo na Unpox, na SBS, sobretudo de mestrandos e doutorandos, são jovens pesquisadores que já estão se formando dentro dessa nova ambiência do presente, de hoje, dos últimos anos, né? Do papel, sendo da centralidade que os números públicos assumem na produção do presente, na gestão da vida. A pandemia, sem entrar em pormenores, é muito claro em relação a isso, a centralidade que os números vêm assumindo, né? E a controvérsia que eles engendram, né? Por outro lado, então, o dossiê, falando especificamente do dossiê, até da trajetória, né, que é passar até a sociologia da quantificação no Brasil hoje, né? O próprio Renato tem um autor de um estudo, de uma tese, inicialmente a tese de doutorado pioneira, que carrega até uma sociologia das estatísticas criminais no título. Ele vai poder, acho que, falar um pouco mais depois sobre isso. É um trabalho que data de 2005, então com isso a gente vê que existem esforços que eram muito dispersos, ou iniciativas pontuais aqui e ali já há mais tempo entre nós, né? Eu mesmo vim trabalhando minha tese de doutorado sobre a construção da autoridade dos números numa linha de sociologia histórica, a partir do Estado, da formação do Estado brasileiro e do início da interdependência social no Brasil, que vem com o movimento sanitarista, né? Vem com o movimento pela generalização da educação primária, que toma ali a final da Primeira República, início da Era Vargas. Então, são iniciativas um pouco mais recuadas no tempo. O Daniel Hirata, por sua vez, também vem junto com outro coletivo de pesquisadores, que eu acho que ele vai mencionar, né, com outros nomes, se aproximando do que se tem feito de mais moderno, né, na discussão conceitual do campo, na quantificação, sobretudo na França, já que é uma das duas, e provavelmente, e diríamos, a principal matriz teórica, né, da sociologia da quantificação.
Então, é um pouco isso que faz com que esse dossiê tenha essa conformação de coordenadores, né? E essas diferentes temporalidades em termos de agenda de pesquisa até chegar até aqui. Então, com base nisso, o dossiê propõe fazer, tem um duplo propósito, né? Um propósito é um propósito irremediável, dada a natureza da sociologia da quantificação e o fato de ser um primeiro provável dossiê no campo, de apresentar, de introduzir, de sistematizar as referências principais, não é? De sistematizar os caminhos exploratórios, metodológicos, as linhas de pesquisa mais estabelecidas dentro da área, né? O artigo de introdução nosso, ele fala um tanto disso, e o artigo que eu divido com Cláudia Daniel, a autora que vai falar um pouco mais a respeito sobre as implicações dos estudos sociais da quantificação na sociologia, ele aprofunda essa discussão, né? Agora, a outra questão é que o dossiê não se limita a apresentar, ou a introduzir, ou a sistematizar. O dossiê também ele tem a proposta de atualizar o debate, né? Ele tem uma proposta de ser trazer não só o que tem de mais recente na literatura, inclusive não só no debate dos artigos, mas também nas suas autorias, né? A gente tem Emmanuel Didier e Isabelle Bruno, são duas referências absolutamente centrais, e ainda mais de uns anos para cá, mais ainda, nas suas reflexões, primeiro sobre o benchmarking, como forma de pressionar, né, a atividade do Estado, e quantificar, avaliar quantitativamente, de forma contínua e sistemática, né, os indivíduos e o que isso representa quando essa lógica é trazida para dentro do Estado, para dentro do serviço público, e também o famoso livro sobre o estatativismo, né, que nesse dossiê temos aqui representado com uma revisita a um desses textos que eles produziram sobre o estatativismo, o ativismo a partir da quantificação, né, as formas de os movimentos sociais se resistirem, se empoderarem, agirem e denunciar a dominação através dos números, e propor outras formas de quantificar alternativas mais emancipadoras, né? Essa é a discussão desse texto sobre estatativismo, em que Emmanuel Didier e Isabelle Bruno revisitam o texto, atualizando-o, trazendo inclusive à luz de exemplos brasileiros, que eu acho bastante interessante nessa proposta de atualizar, enriquecer o debate que o nosso dossiê também tem. Gostaria ainda, né, de falar aqui brevemente, assim, já que é para situar um pouco a sociologia da quantificação, já que nós não temos não é exatamente um dossiê, não é um caso de um dossiê tradicional, convencional, em que o campo ele já é conhecido daqueles que participam da sua discussão de todo, né? Então, eu acho que é importante se dizer, no caso, que a quantificação ela se interessa, sobretudo, né, pelos modos de produzir, de consumir, de circular, de utilizar, né, os números, né? E os números não são matemáticos, eles são números públicos, sejam eles vindo de estatísticas oficiais, estatísticas públicas, sejam eles produzidos por agências e instituições públicas ou privadas, como no caso das métricas mais recentes, né, no neoliberalismo, das métricas de avaliação de performance, do benchmarking, dos rankings, né, dos ratings, e como elas estabelecem novos espaços de medida comum, novos espaços de ação e avaliação da ação, de repertório para a instrumentação, né, ou a significação da ação social. Então, essa é uma dimensão. Sendo públicos, esses números estão sujeitos aos mais diversos usos, às mais diversas formas de apropriação, né? Tem muita atenção midiática envolvida dentro de uma cadeia de traduções em que os números são traduzidos no sentido de que os seus significados são, né, transformados, traduzidos, mas eles também são uma tecnologia de tradução
dos interesses de grupos distintos, muitas vezes em conflito social, né? Então, essa é uma dimensão fundamental também da sociologia da quantificação, entender esse papel e entender também como que os números são básicos na nossa forma de... na avaliação que nós fazemos das nossas ações, como nós nos vemos, como nós vemos os outros e nos relacionamos com os outros. Então, quer dizer, é também uma tecnologia, uma tecnologia de si, né, para usar o conceito de origem Foucaultiana, absolutamente central, né? Só para ficar nisso, que é o mais essencial. Então, a questão do número público, ele permite que ele também seja utilizado, a gente pensa muito na estatística, ou no caso também de um benchmarking, né, para ficar, ou de um ranking, como sendo produzido por especialistas, né? Mas, na verdade, ele tem usos leigos, ele tem usos que não se esgotam nas intencionalidades dos produtores, muito pelo contrário, eles circulam, né? O que lhes dá o caráter de público é justamente a sua circulação, e o que lhes dá a sua riqueza enquanto objeto sociológico é justamente essa variedade de usos e significados ao longo da cadeia da quantificação, né? Essa é uma preocupação essencial desse campo. Sumariando muito brevemente, as matrizes teóricas a gente poderia situar, então, da onde vem a quantificação, né? Quer dizer, ela bebe em 5 áreas, grandes tradições distintas, né? A epistemologia histórica, que tem na Lorraine Daston, em Hacking, no Theodore Porter, os seus principais expoentes nos anos 80 e 90, e que vem preocupada com, sobretudo, a questão de como o cálculo do risco, né, e a probabilidade aplicada às atividades humanas, né, aplicadas a situações sociais, elas estão embrincadas num processo de racionalização da vida social, né? Elas são uma base material, né, até da legibilidade do Estado, para que a biopolítica pudesse emergir, né? Essa é uma das preocupações essenciais dessa corrente, né, que é muito a linha do Hacking do Porter. Os estudos ciência, tecnologia e sociedade são outro braço fundamental, especialmente a discussão sobre o papel dos números nas controvérsias públicas, e o papel dos números na imposição de definição de situação, né, a partir das grandes instituições, a partir dos centros de cálculo, na concepção do Latour e do Calon, por exemplo, né, como que a possibilidade de essa relação assimétrica de impor, de definir e impor os números são um elemento, uma tecnologia fundamental nesse processo, né? E os estudos, a outra corrente importante é da identidade, raça e etnicidade, que vai se interessar não tanto pela quantificação no sentido mais abrangente, e nem mesmo até pelas estatísticas oficiais no sentido, né, mais amplo do termo, por exemplo, os indicadores, mas vai se interessar sobretudo pelos censos, né? O papel dos censos na construção do Estado, que é fundamental, mas o papel também dos censos e das classificações do censo na instituição de novas categorias de pessoas, né? De novas categorias de sujeitos. Por outro lado, temos a tradição dos Governmentality Studies, que é uma linha, que é uma análise muito particular, porém bem mais antiga, né? Bem pioneira da governamentalidade, vista pelos anglo-Foucaultianos, né? E que vai trabalhar a discussão a produção dos sujeitos considerados livres e calculadores, né, a partir de o que os números e as estatísticas fornecem a esses sujeitos livres como parâmetros, como padrões para suas aspirações e condutas, né? Então, as estatísticas fornecem padrões para o que as pessoas aspiram ser e o que as pessoas aspiram fazer, justamente no processo de produção e consumo de liberdades, que é característico, inclusive, do neoliberalismo. E, por fim, o pragmatismo francês, que é uma corrente muito ampla e diversa, heterogênea, mas que toda ela origina-se do Pierre Bourdieu,
que vai, sobretudo, nesse aspecto, interessar a discussão sobre a ideia de pluralidade de lógicas de ação e a ideia de o conceito de convenções de equivalência e como eles se manifestam nas modalidades de crítica da realidade. Então, como que a estatística ela entra nesse processo, como a estatística ela serve, ela é um meio de constituição, como eu mencionei anteriormente, dos grupos sociais enquanto sujeitos coletivos, e permitem, então, um espaço que permite, entre outras ferramentas conceituais desenvolvidas, justamente a distinção célebre fundacional do Alain de Rosière, que é a de instrumento de prova e de instrumento de governo, com a qual a estatística se mostra como o instrumento essencial de coordenação social, de coordenação da vida social, né? Por fim, já um pouco mencionei isso antes, há uma questão que é como que o campo, já falei sobre isso, o campo se expandiu recentemente, né? Ele se expandiu muito nos últimos 10 anos, no Brasil em particular, nos últimos 5, 6 anos, e acredito eu que isso se deva justamente somando o interesse mais antigo nas estatísticas oficiais ao interesse mais recente em outras formas contemporâneas de quantificação, como o benchmark, os rankings, os ratings, diversos mecanismos de avaliação de performance, por trás dos quais está a métrica neoliberal de gestão da vida e do presente, né? Então, acredito que pela pandemia, seja curiosamente o momento em que esse dossiê vem a lume, né? Ela vai ajudar a sublinhar ainda mais a centralidade dos números no nosso presente, porque a gente pode ver pela pandemia que até mesmo o luto coletivo, né, está sendo o luto, quando o papel dos números redondos e dos grandes números e dos números redondos como forma de ritmo pelo qual o luto coletivo vai sendo vivenciado socialmente. Embora se diga que o número seja frio, essas dimensões contraditórias eu acho muito interessante, porque o poder da quantificação vem muito, né? E o interesse na quantificação vem muito a partir daí, essa ideia essa oposição entre o pessoal e o impessoal, a frieza dos números, né, e a subjetividade do outro lado, e na verdade não é nada disso, porque o que você vê é o número redondo, primeiro os 10 mil e 100 mil, depois agora os 400 mil, espero que a gente não chegue em 1 milhão, embora tudo aponte para isso, são os momentos justamente em que os números redondos, os grandes números, ritmam o momento do luto coletivo. Então, pode-se colocar um rosto por trás desses números, como se fez, diversas capas de jornais fizeram isso, têm feito e vão continuar fazendo isso, mas, na verdade, por trás desse rosto, o que existe a intensidade do drama que é dada justamente pela grandeza do número. É isso, eu gostaria de passar, então, a palavra para o meu colega Renato, que vai dar continuidade aqui na nossa apresentação do dossiê. Obrigado. Obrigado, o Alexandre. O Jalcione pediu para fazer uma intervenção antes de mim. Acho que ele falou no final, Renato. No final, não, é mais no final, tá bom. Renato. Pode dar sequência aí, sem problema. Tá bom. Então, antes de mais nada, agradecer às sociologias pela oportunidade, pelo espaço criado. Eu acho que isso dada as condições que o Jalcione e o Alexandre já descreveram de um campo em formação, mas que é um campo tributário de um processo mais longo na história, é sempre interessante ver que a sociologia, ela está alinhada, as sociologias, no caso, a revista em especial, está aí na fronteira, conseguindo pautar debates que são importantíssimos para a teoria sociológica, para a discussão sobre informações, né? Então, acho que isso é um ponto importante. Também queria agradecer aos meus colegas que coordenaram o dossiê comigo, ao Alexandre, que, enfim, liderou o processo e está muito inspirado na conformação de um campo. O Daniel, que, no caso,
conecta, trabalha e atua nos dois campos que eu também conecto, né? A gente tem enfim, falamos tanto de segurança como de estatísticas, de informações, de quantificação, e, inclusive, com perspectivas e propósitos diferentes, atuamos da mesma forma. Quando a iniciativa do grupo de pesquisa dele, sobretudo do GENI, passa a trabalhar com as informações, com a sistematização, com a organização, com a compilação de informações sobre violência e polícia no Rio de Janeiro, milícias, enfim, processo de segurança pública, tem um impacto muito grande. E se vocês notarem, eu acho que aqui precisa fazer um reconhecimento importante ao trabalho que o GENI tem feito, que ele é recente, não sei exatamente, o Daniel pode dizer se tem 3, 4 anos de maior visibilidade, mas todo o debate da segurança pública no Rio de Janeiro dos últimos 40 anos era fundado que os dados nos registros oficiais diziam, dada a dificuldade de acesso e produção de interpretação desses dados, né? Desde o trabalho pioneiro do Michel Missi e do Edmundo Campos Coelho, com os boletins individuais, que é um documento que está previsto no nosso Código de Processo Penal, mas que é pouquíssimo utilizado, aliás, não é utilizado hoje no Brasil, mesmo estando previsto. O trabalho do Daniel conseguiu, então, traduzir coisas que antes a gente ficava naturalizando que não existiam no Rio de Janeiro, dados que não existiam. Então, isso é muito importante, merece o destaque e que tem tudo a ver com a formação de um campo da sociologia da quantificação e da sua aplicação tanto teórica, quanto metodológica, quanto empírica, política no processo. Que é um pouco também o que eu tenho feito desde, na verdade, a minha trajetória em relação ao campo, ela ganha essa característica de uma sociologia das estatísticas, agora a sociologia da quantificação, em 2005, com a minha tese de doutorado, mas a minha trajetória nessa área começa em 1992, com a minha inserção na Fundação SEAD, que é uma fundação que, naquele momento, tinha um papel muito forte de ser uma agência estadual de estatísticas públicas, né? Então, foi ali que eu fui socializado nos dados, nas estatísticas públicas, na informação sobre o que a gente chamava justiça e segurança. Então, acho que esse é um desafio. Então, a formação de um campo organizacional e epistêmico no que diz respeito à segurança pública é muito tributária do debate sobre dados, sobre quantificação, né? E toda a minha carreira também é formada a partir disso. Então, a partir da minha tese e depois da minha atuação no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, quando eu assumo a direção do Fórum, eu fui fazer aquilo que eu sei fazer, né? Que é discutir dado, traduzir informação. E a gente percebe que no artigo que a gente publicou no dossiê, juntamente com Samira Bueno, que é a primeira autora, que deriva da tese dela, que eu fui co-orientador também, e o Arthur Trindade da UNB, da dificuldade de você quantificar alguns fenômenos que muitas vezes nem querem ser identificados enquanto tal, né? Que era o caso das mortes decorrentes de intervenção policial. É um longo processo de taxonomias, no Rio de Janeiro, autos de resistência, depois, a partir de uma certa atuação política do governo federal, em 2011, de 2008 a 2011, uma discussão sobre mortes decorrentes de intervenção policial, tentando tirar qualquer tipo de julgamento valorativo para que esse registro pudesse existir, e várias letalidade policial, mortes em confronto, atualmente, segundo o Conselho Nacional de Chefes de Polícia, mortes decorrentes de confrontos de atividade policial, em oposição à atividade policial, para voltar à ideia do confronto, enfim, uma série de categorias que, quando a gente vai olhar, a gente vai perceber o quê? Uma necessidade de apagamento institucional de alguns registros que, na prática, significariam, revelariam padrões de
atuação das polícias, padrões que ainda são muito pautados numa lógica da sociedade brasileira, que é a aceitação entre a divisão da sociedade em dois grandes grupos sociais, né? Dois grandes grupos sociais, cidadãos de bem atualmente, e bandidos, principalmente bandidos, entre aspas, que são os criminosos com carreiras na delinquência, com carreiras na construção de certa forma, que tem a ver com o mundo do tráfico de drogas, e o cidadão de bem que pode até cometer um crime, mas que não tem uma carreira na delinquência, portanto merece uma segunda chance. E aos bandidos não existe essa possibilidade e, portanto, eles precisam ser eliminados, são a ideia do inimigo. Essa chave interpretativa de quantificação e de separação, de classificação, foi ganhando nomenclaturas no nosso pensamento social dos mais variados, né? Se a gente a gente vai atualizando isso desde escravos e não escravos, negros e não negros, trabalhadores e vagabundos, e até chegar agora nos cidadãos de bem. Então, desde os estudos pioneiros da Alba Zeluar, da Julita Limgruber, do Michel Misi, nos anos 1980, quase sempre um incômodo com as classificações, com a aceitação. Nosso artigo, então, vai dissecar, em termos de como essas classificações, a partir do caso de São Paulo, mas também fazendo um debate nacional, de como que, na verdade, por trás disso são opções políticos institucionais, opções que, na verdade, tentam apagar a memória numa lógica que tem a ver com um projeto de país, tem a ver com um projeto de nação, e que é um projeto muito mais antigo do que o que foi construído na ditadura, no regime ditatorial de 1964 a 1985. É um projeto que tem, por exemplo, origens. Esse ano, agora em setembro, a gente completa 150 anos da primeira lei que obriga o Estado a produzir estatísticas criminais, que é a mesma lei que cria o inquérito policial, portanto, a ideia de planejamento, racionalidade em termos de processos jurídicos e penais. Mas, antes disso, nós temos uma disputa importante que tem a ver com como que os dados serviriam ao jogo político. Acho que o maior exemplo disso é as revoltas populares na região de Paudalho, Ronco das Abelhas, em 1851, contra a ideia do recenseamento, do censo. Fazer um censo naquele momento era visto como um risco à reescravização da população que estava, então a população, de certa forma, se colocou contra e acabou não acontecendo o censo. Mas não, e foi a primeira grande revolta popular que o Estado não reagiu de forma violenta e não fez um massacre. Mas a gente, olhando bem, o Alexandria, com o olhar historiográfico dele, se a gente olhar bem, tem a ver muito também com o fato de que o jogo que estava sendo disputado era o lugar do registro oficial do dado. Tinha a ver com, até então, quem dizia, quem nascia, quem morria, quantos nasciam, quantos morriam, quantos casavam, quantos não casavam, na igreja, então as paróquias. E a lei do registro civil, que deu origem à revolta e à obrigatoriedade do censo, é transferir isso para o Estado. E a igreja reagiu, colocando um grande medo na população de que isso significaria um risco social. E aí a gente começa, a partir disso, a conformar um Estado onde há um apagamento da memória de vários casos, por exemplo, da questão racial, por exemplo, da questão de como que a população foi sendo classificada em dois grupos, onde teve acesso a, pelo menos, os direitos da época, na inversão ali que a gente fala, né, direitos civis, políticos e sociais, na inversão brasileira da tese marshalliana, muito bem trabalhada pelo Zé Murilo de Carvalho, e aquele grupo que merecia a vigilância constante, a repressão e, eventualmente, a eliminação, e que sempre esteve ali no meio dessa discussão e, tanto é verdade que hoje é chave na construção do racismo estrutural do sistema de justiça e segurança pública brasileiro. Então, o nosso artigo vai mostrar que nós temos duas grandes fontes de dados hoje para falar de mortes pela polícia, que essas mortes são uma das faces de um outro processo que tem a ver com a própria morte dos policiais.
Então, que as mortes de policiais e as mortes por policiais revelam, na verdade, um padrão que é esse padrão de eliminação do inimigo, da doutrina do inimigo, da segurança interna. E, por outro lado, esse artigo vai descrever um pouco que também nós apagávamos a memória a partir dessas mudanças metodológicas. Durante muitos anos, a literatura, inclusive a literatura médica, epidemiológica, de saúde pública, da sociologia, eu mesmo fiz isso na Fundação SEAD durante muitos anos, tomávamos os registros da saúde, que são compilados pelo Sistema de Informações de Mortalidade da DataSUS, como melhores do que o sistema da polícia. E tomávamos porque eles sempre eram maiores. Mas, no fundo, os registros das polícias a gente fazia uma falsa equivalência, porque os registros tinham a ver. A gente chamava a categoria, o tipo penal, homicídio doloso, que tem lá o seu número, e comparávamos com o número mortes por agressão, que era o número da saúde, que é a soma, na verdade, de vários tipos penais, e essa ação foi muito derivada, por exemplo, da ação política do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, de fazer uma categoria agregadora, que a gente intitulou Mortes Violentas Intencionais, a partir de 2013, é muito recente, que soma lesões que provocam morte, latrocínios, que é o roubo seguido de morte, os homicídios dolosos, as mortes decorrentes de intervenção policial, os feminicídios e as mortes de policiais. A soma desses tipos penais é quase igual ao número de mortes por agressão. Então, duas fontes diferentes com patamares e padrões muito parecidos. Então, a gente conseguiu, inclusive, fazer uma forma de fazer a conferência de duas fontes. E, na verdade, os dados da saúde não necessariamente são melhores, né? Porque eles, no fundo, o produtor é o mesmo, é a polícia. Porque mesmo o dado da saúde tem como base o dado do Instituto Médico Legal, que é um órgão da polícia. Então, a gente sempre tratou um dado da saúde, mas está sujeito à lógica de produção das instituições policiais e com os limites que tem. Recentemente, inclusive, depois de mais de 40 anos de um sistema bastante tradicional, com classificações, os dados da saúde começaram a piorar bastante, porque, inclusive, não porque você simplesmente estava manipulando, mas você tinha uma coisa que em administração pública fala que é o game. Então, você demorou para atualizar o sistema, você trabalhou com esse sistema numa outra perspectiva, você jogou o caso como morte esclarecer e não como homicídio. Então, em vários estados do país, as mortes violentas intencionais como fonte o registro policial estão maiores do que os dados da saúde. Então, a gente está revisitando toda uma discussão sobre teoria da sociologia da violência, de uso de informações, quase que da reificação de certas verdades, na perspectiva de achar que o fenômeno é esse mesmo, para que a gente, então, chegar à conclusão que é possível, sim, fazer o estativismo, por exemplo, de novas interpretações e pressões para estabelecer um novo framing do debate. Isso o GNI tem feito, isso o Fórum tem feito, isso vários grupos sociais perceberam que a força da informação ela é muito grande. Isso provoca, inclusive, reações de segmentos que não querem ver o dado como instrumento de ação, de renovação, de ruptura dos padrões operacionais. Inclusive, uma dificuldade muito grande de transparência e acesso hoje, que é maior do que há 3 anos atrás. Mas não é porque agora temos um governo de cunho autoritário populista, porque mesmo em governos de esquerda, a dificuldade de acesso era sempre muito grande. E aqui uma questão importante para a reflexão da análise sociológica da importância da nossa isenção, e que o artigo faz isso. Muitas vezes, essa reprodução desse padrão não guarda relação com as opções, com as orientações partidárias ou políticas do governo estadual ou federal, porque nós temos instituições extremamente autônomas e insuladas. Esse é o tema central da nossa discussão, e que uma das estratégias de insulamento, de reprodução dessa autonomização perversa das polícias é exatamente
não ter categorias agregadoras, não ter denominadores comuns, não ter dados que permitam a gente mensurar o fenômeno, vários dos fenômenos, mas no artigo a gente está usando as mortes provocadas pela polícia, que nos coloca entre os países que as polícias mais matam e também que mais morrem. Então, ao fazer isso, o nosso artigo vai numa discussão de que os dados revelam padrões, os dados são politicamente e institucionalmente orientados para a manutenção de um padrão muito específico que é autoritário e violento, e que a violência continua dando o tom das relações sociais no país. Nós não conseguimos constituir uma ética pública que interdite o uso da violência como linguagem de resolução de conflitos, seja nas interações sociais privadas, né, seja na dinâmica da cena do crime organizado, ou seja, por exemplo, na ação do Estado, das polícias, do sistema prisional e assim por diante. Então, o nosso artigo ele faz uma reflexão que é a intersecção entre segurança e quantificação, mas ele também faz uma discussão sobre como que os dados podem e devem sempre ter uma máxima que, para quem produz estatísticas públicas, que eu aprendi lá no começo da década de 90, na Fundação SEAD, que é como o simples gesto de você colocar o dado público, ele é revolucionário, e como é que ele é disruptivo, com todos os problemas que o dado tem ou não, visibilizando fenômenos que muitas vezes o Brasil se acostumou a simplesmente tratar como, de certa forma, invisível, e, mais do que invisível, um esforço de um projeto de nação de apagar diferenças, de homogeneizar todo mundo e construir uma unidade nacional que está assentada não só na violência, mas também numa imagem, numa autoimagem bastante complexa, que aí, não só na sociologia da segurança, da violência, mas eu acho que é o cerne da sociologia brasileira, né, dos modelos de estratificação. Então, é um pouco isso. É essa provocação que a gente queria fazer, essa intersecção de mostrar que a sociologia da quantificação é um instrumento tanto teórico como metodológico poderosíssimo para entender muito do Brasil contemporâneo, do mundo contemporâneo e na verdade, o sentido do conflito social contemporâneo. Então, acho que é essa a mensagem que nós tivemos a intenção de fazer nesse artigo que Samira, eu e Arthur escrevemos. Passar agora para o Daniel. Maravilha. Eu queria começar falando boa tarde para todas e todos que estão aí nos assistindo. Agradecer imensamente à revista Sociologias pelo acolhimento do dossiê aí na pessoa do Alcione, mas também de toda a equipe, e saudar aqui meus colegas que organizaram o dossiê junto, né, enfim, o Renato já colocou, né, enfim, Alexandre tem se esforçado, né, enfim, para estruturar um campo sociológico dessa discussão sobre a sociologia das quantificações, uma coisa que é emergente, e, por outro lado, também Renato, que, enfim, digamos assim, uma pessoa que carrega isso, talvez não com esse mesmo nome, né, enfim, mas que trabalha, né, enfim, e mostra as relações desse campo emergente com o que já vem sendo produzido há bastante tempo, né, enfim, talvez no outro léxico, né, enfim, mas nessa área, né, das quantificações, sobretudo nessa área de segurança pública. Então, agradecer todo mundo, dizer o que eu queria dizer, vou tentar ser bem rápido, né, enfim, que eu acho que esse dossiê, ele sai numa boa hora, né, me parece que é um momento muito oportuno para esse dossiê ser lançado, né, porque eu acho que a gente está no Brasil em um momento em que a gente precisa ter ferramentas analíticas para entender, né, enfim,
o que está acontecendo no nosso país. E eu estou pensando aqui, sobretudo, quer dizer, no contexto que a gente vive de um governo que já foi eleito, digamos assim, com fortes denúncias, né, de utilização de fake news, e que vem se esforçando para desqualificar algumas das principais instituições de produção de dados nacionais, né? A gente pode lembrar aqui, para o caso das queimadas na Amazônia, os ataques ao INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o imbróglio que está metido à realização do censo, né, assim como as ameaças constantes às universidades públicas, né. Então, quer dizer, nesse momento em que a gente tem um governo que atua, né, enfim, de forma muito direta, né, no ataque a essas instituições que produzem informações confiáveis, dados públicos relevantes para estruturar o debate público, eu acho que esse dossiê, ele ajuda a gente ter elementos para pensar, né, o que é essa relação entre espaço público, né, e números, né. E eu acho que esse é um dos grandes temas, o Alexandre já fez referência, o Renato também, né, enfim. Eu acho que esse é um dos grandes temas de um dos personagens fundamentais desse debate sobre quantificações, que é o Alain de Rosière, né. Alain de Rosière, ele digamos, um autor que trabalhou essas relações entre espaço público e estatística de uma maneira muito sistemática, né. Então, ele dizia, quer dizer, o espaço público ele não é só uma ideia vaga, abstrata, normativa, mas é também, né, enfim, do ponto de vista da sociologia das quantificações pensada pelo de Rosière, né, enfim, um espaço que é historicamente e tecnicamente estruturado e limitado, que, por um lado, permite o acesso a informações que dão consistência para o debate público, por outro lado, sempre também permite, né, o questionamento dessa forma de estruturação, né? Então, acho que essa relação, digamos assim, entre espaço público, democracia, né, e formas de quantificação, enfim, as estatísticas, no caso de Rosière, particularmente as estatísticas públicas, digamos, uma questão que está por trás de todo o debate, né, enfim, sobre as formas de quantificação, digamos assim, sintetizada nesse conceito do de Rosière, que eu gosto muito, de convenções de equivalência, né, enfim, convenções de equivalência que dá justamente, mostra, né, essa dupla angulação do trabalho dele, né, enfim, por um lado, a estatística como alguma coisa que produz o mundo, e por outro lado, alguma coisa que é produzida pelo mundo, né, enfim, a relação entre essas duas angulações, né, enfim, e aí, portanto, as estatísticas funcionando como formas de prova e de governo, como o Alexandre já colocou, né, me parece que é isso que, digamos assim, de alguma maneira organiza, né, os termos iniciais desse debate, nesse campo expansivo, né, enfim, dos estudos de quantificação, permite a gente entender, né, enfim, o entrelaçamento das dimensões políticas e cognitivas das estatísticas e das quantificações também, né, enfim, ajuda a gente, né, a esclarecer como é que são construídas as formas de governo de territórios e populações e as formas de resistência a esses governos, ao governo de territórios e populações, né, de modo que eu acho que todo esse ferramental que está expresso no dossiê, eu acho que ele ajuda bastante, né, enfim, a gente enfrentar e fazer uma travessia desse momento difícil que nós estamos passando de forma ferramentada, né, enfim. Da maneira como, enfim, esse debate ele chegou até mim, né, enfim, acho que uma dimensão que eu queria destacar justamente sobre esse ponto, né, da relação entre estatísticas e espaço público, o que nós temos desenvolvido, trabalhado, enfim, uma linha de
de continuidade, né, enfim, a todo o esforço de gerações anteriores que nos sucederam, e aí incluindo, assim, com muito destaque o trabalho do Renato no Fórum, né, enfim, tentar trazer questões novas para o debate a partir dos números, né? Então, tem, digamos assim, as estatísticas oficiais, elas iluminam uma série de fenômenos que são muito importantes para a gente estruturar o debate público nessa área de segurança, né? Mas não todos os fenômenos. E isso, claro, né, porque o Renato já fez menção, né, a fonte que orienta a construção das estatísticas oficiais, ela tem uma entrada que é específica. E me parece que é também muito importante, né, enfim, esse movimento da sociedade civil, né, enfim, de construção de dados públicos, né, que permitam colocar novas questões em debates. Então, por exemplo, né, no nosso caso, a questão das operações policiais, né, não havia números oficiais, não havia produção, né, enfim, de informações sobre operações policiais, que são, as operações policiais são o principal instrumento da ação pública na área de segurança no Rio de Janeiro, são as circunstâncias onde acontece a letalidade policial, né, enfim, e nos parecia que era importante, né, enfim, ter números que dessem sustentação ao debate sobre as operações policiais no Rio de Janeiro. Então, claro, me parece que isso foi feito, né, enfim, no bojo de um amadurecimento e de uma construção coletiva, não só do grupo de pesquisa que eu coordeno, mas de várias organizações de direitos humanos, como, por exemplo, a Rede da Maré, que já fazia, né, um levantamento sobre operações policiais aqui no Rio de Janeiro, para o caso da Maré, o observatório, a rede de observatórios do SESEC, que também começou a fazer esse levantamento, a plataforma Fogo Cruzado, que fazia um levantamento sobre tiroteios, que é outro fenômeno que não tinha visibilidade numérica, né, enfim, até então, e que tem uma categoria lá de tiroteios com presença de agentes de Estado, que é muito próxima, né, enfim, das operações policiais, de modo que eu acho que tem uma articulação, uma rede que se formou, né, enfim, para a produção de dados que interessam, né, enfim, entrar no debate, que vem se formando e se fortalecendo, e a gente faz parte dessa rede, né, enfim. Uma outra questão que eu acho que é fundamental, sobretudo aqui, para o caso do Rio de Janeiro, é a questão do controle territorial armado, né? Com várias outras instituições, nós tentamos construir, né? Fizemos uma primeira versão do mapa dos grupos armados aqui do Rio de Janeiro, que é uma informação, digamos assim, que não se restringe, infelizmente, só à questão da segurança pública, né? Enfim, tem várias áreas, educação, saneamento, etc., que necessitam dessa informação para poder operar num território tão recortado pelo controle territorial armado de diversos grupos, como é o caso do Rio de Janeiro, né? Enfim. E eu acho que esse tipo de produção de informação, de dados, né, ele vem a se somar, né, enfim, com os dados oficiais para fortalecer esse campo de interlocução, né, da sociedade civil com o Estado, enfim, de forma a ampliar o leque de questões, o leque de possibilidades, né, enfim, de intervenção sobre os problemas públicos que são de primeira ordem aqui no Rio, né? Foi muito em cima desse trabalho que nós estávamos inseridos que se construiu uma articulação, um debate, uma conversa, na verdade, né, enfim, com o grupo capitaneado pelo Emmanuel Didier e a Isabelle Bruno na França, né, enfim, eles são continuadores, né, enfim, do trabalho do Alain de Rosière, e eles estavam muito interessados justamente nesse tipo de, que eles chamam, né, de data activismo, né, enfim, ou data activism, ou, enfim, ativismo dos dados, que é justamente esse ponto sobre o qual eu estava me referindo, né, a possibilidade de construir
questões novas a partir de dados produzidos pela sociedade civil. Nós fizemos um primeiro encontro de discussões, né, enfim, no bojo de um projeto temático liderado pela professora Vera Teles em São Paulo, e depois continuamos a conversa na França mesmo, enfim, o Emmanuel Didier faz parte de um mesmo acordo de cooperação, CAFES-COFECUB, do qual eu faço parte também, né, enfim, coordenado pelo professor Federico Neyburg, do NUSEC, que também é um núcleo que tem se interessado muito sobre a questão das quantificações, né, e aí essa conversa tem acontecido sobretudo sobre essa dinâmica, essa possibilidade recente, né, enfim, de a gente estruturar questões novas a partir dos dados, né. Então, quer dizer, muito rapidamente, era isso que eu gostaria de colocar. Terminar aqui mais uma vez agradecendo à revista Sociologias e aos meus colegas Alexandre e Renato, prazer estar com vocês nessa empreitada. Eu acho que o Gelsione queria fazer uma fala também, né? Enfim, eu posso passar a palavra para ele, então, agora. Não, Daniel e Alexandre e Renato, mas ao final eu gostaria que todos fossem apresentados, os artigos também, eu acho que tem mais alguns vídeos aí para apresentar, seria mais uma palavrinha final mesmo de encerramento. Então, acho que é o Alexandre, né? Pronto. Minha sugestão é a gente rodar os videozinhos dos autores que sintetizaram suas contribuições rapidamente. Ficou faltando só o da Mara Loveman, que não conseguiu a tempo, mas eu posso, enfim, fazer um breve resumo a respeito. E eu acho que a gente pode passar os vídeos na sequência, né? Porque eu acho que vai ficar mais encadeado, fica um pouco mais lógico. O vídeo da Cláudia, e depois o do Emmanuel Didier, e por fim o da Natália. Aí depois eu retomo sumariando da Mara Loveman e a gente faz um fecho. Só palavras finais. Buenas tardes, mi nombre es Claudia Daniel, soy investigadora adjunta del CONICET en la Argentina. Vengo a presentarles el texto que escribimos con Alexandre Camargo para este dossier de la revista Sociologías. Después de tantos años de trabajo e incursión en este campo de estudios que crece cada día más, bueno, fue para mí un gusto poder escribir este texto con un colega que hace tantos años nos conocemos, pero que al mismo tiempo no habíamos podido tener la oportunidad de escribir, de desarrollar juntos una idea, un texto que me parece se enriqueció mucho también por este cruce y esta perspectiva conjunta. En este trabajo nos interesa particularmente destacar los vínculos que tienen los estudios sobre los procesos de cuantificación con las preocupaciones clásicas y contemporáneas de la sociología. Lo que buscábamos más que nada era despertar en algunos casos o ampliar el interés de la comunidad de investigadores a partir de mostrar en el texto las potencialidades heurísticas del enfoque de la sociopolítica de las estadísticas. Por un lado, buscamos mostrar la relevancia, la amplitud y la profundidad de los estudios históricos y sociológicos sobre la cuantificación. Una de las secciones del texto, la primera justamente, reconstruye brevemente los orígenes del campo de estudios y las transformaciones que fue conociendo a lo largo de los años. Es decir, que en el artículo los lectores van a poder encontrar un amplio repaso por la literatura, muy actualizada, digamos, muy atenta a las últimas novedades y a los últimos debates que están en el centro de esta área de estudios.
al mismo tiempo reconociendo justamente como ciertas obras precursoras y cómo fue evolucionando y se fue conformando una agenda propia para este campo. Por otro lado, en el texto se van a encontrar que subrayamos los vínculos de los procesos de cuantificación con las preocupaciones clásicas y contemporáneas de la sociología. En este sentido, lo que buscamos es reflejar los aportes que la sociohistoria de la cuantificación está en condiciones de hacer a la sociología como disciplina científica, ¿no? en su conjunto. Creemos que la lectura del texto, ustedes van a poder encontrar suficientes elementos para reconocer, digamos, la importancia, la relevancia que tiene este nuevo enfoque y además los factores que justifican nuestra posición respecto de que creemos que la disciplina sociológica debería prestar mayor atención a las operaciones y los regímenes de cuantificación en las sociedades contemporáneas. Desde ya, el trabajo es en sí un recorte, porque es difícil ser justos con la vasta literatura que se está produciendo o que se viene produciendo en los últimos 10, 20 años. Sin embargo, bueno, decidimos hacer ese recorte, esa selección a partir de ciertos ejes en los que hacemos hincapié a lo largo del texto. El primero de esos ejes tiene que ver con una preocupación central de la sociología, como es la cuestión del orden social y la autoridad política en la era moderna. El segundo eje se refiere a los procesos de diferenciación social y la configuración de identidades y subjetividades, también un tema muy central para la sociología. Y el tercer eje está vinculado con la participación social, la crítica y la acción social transformadora. Y en esto, digamos, son las nuevas contribuciones o las contribuciones más recientes del campo, tienen que ver con este vínculo entre sociología, la cuantificación y, digamos, protesta social, radicalización, denuncia, crítica. En ese sentido, bueno, esperamos que encuentren interesante el trabajo y que, bueno, les sirva para abrir un montón de preguntas más que para encontrar respuestas. Hasta luego. Podemos prosseguir, então, com a fala do Emanuel, que gravou um vídeo para a gente? Bonjour, donc je me présente, je m'appelle Emmanuel Didier, je suis directeur de recherche au CNRS et je suis sociologue. Et j'ai écrit avec ma collègue Isabelle Bruno, qui est politiste et qui est professeure à l'Université de Lille, un article qui s'appelle « Le statactivisme comme outil d'émancipation », qui vient d'être publié dans la revue Sociologias. Cet article part du constat qu'aujourd'hui, les statistiques représentent pour la plupart d'entre nous l'autorité des faits. Et en particulier pour les gouvernants, ceux qui nous gouvernent, ils utilisent beaucoup les statistiques pour nous dire « c'est les faits, nous les connaissons, et donc vous devez nous obéir, agir comme, la réalité elle-même nous enjoint d'agir ». Donc en un sens, les statistiques deviennent la réalité elle-même. Et c'est d'autant plus vrai dans un monde qu'on peut qualifier de néolibéral, où les gouvernements ne cessent de nous évaluer de façon quantitative. Pour savoir si on a bien ou mal fait notre travail, on est évalué quantitativement, et ces chiffres servent à rendre l'évaluation une apparence d'objectivité qui s'impose à nouveau comme la réalité elle-même de nos performances. Alors face à ça, il y a beaucoup de gens qui ressentent l'étrangeté de cette situation. Certains deviennent, comme on le dit, quantophréniques, c'est-à-dire qu'ils détestent les chiffres et deviennent opposés à toute quantification.
Mais en fait, dans notre article, nous disons que c'est une position qui est assez faible. On perd en général quand on se met dans cette situation-là. Nous, ce qu'on propose, c'est de reprendre le pouvoir des chiffres pour nous-mêmes et d'utiliser la statistique pour faire du statactivisme, c'est-à-dire de l'activisme à partir de la quantification. Donc, l'idée, c'est d'utiliser la quantification dans un objectif de émancipation. La statistique peut nous servir pour l'émancipation. Et dans cet article, nous listons 4 façons d'être statactiviste. La première, c'est de montrer les contradictions internes des institutions et du pouvoir politique. Ça, les statistiques nous permettent de montrer ces contradictions internes. Deuxièmement, on montre qu'il est très possible de prendre des libertés avec les règles de production statistique. Quand on est soi-même forcé de faire des stats, on peut changer les règles et les adapter à ce qui est important pour nous et pas pour notre supérieur hiérarchique. D'autre part, les statistiques servent aussi à identifier des groupes sociaux qui sont souvent méprisés ou peu tenus en compte, et les statistiques permettent de montrer leur nombre et donc leur importance. Et enfin, le 4e point, c'est que les statistiques peuvent tout à fait servir à proposer des indicateurs alternatifs et non pas à se soumettre aux indicateurs déterminés par les supérieurs hiérarchiques. Il est possible de créer et de proposer des contre-indicateurs. Voilà. Et dans cet article, nous avons aussi utilisé un certain nombre de données qu'on a observées en Amérique du Sud, par exemple au Brésil ou en Argentine, et nous avons présenté des expériences qui viennent de ces pays. Voilà, merci beaucoup, et j'espère que l'article vous intéressera. Olá, eu sou a Natália Gil, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e estou muito feliz de colaborar na constituição desse dossiê, Quantificação, Estado e Participação Social, publicado pela revista Sociologias. Meu artigo é intitulado A Quantificação da Qualidade, algumas considerações sobre os índices de reprovação escolar no Brasil, e minha intenção foi trazer alguns elementos que permitam pensar, refletir sobre o modo pelo qual no campo educacional brasileiro tem se usado os números para aferir a qualidade e para direcionar políticas públicas de educação. Então, quis, com esse artigo, trazer elementos que permitam observar o modo pelo qual esses números são construídos, que significações eles aportam e que usos têm sido feitos. Embora eu não detalhe cada uma dessas dimensões, a minha intenção foi destacar aspectos que precisam ser sempre considerados na discussão, no debate sobre a qualidade da educação. O primeiro aspecto para considerar é o fato de que esses números produzidos atualmente pelo INEP têm circulado na mídia, rapidamente eles se desprendem das intencionalidades propostas pelos formuladores dos instrumentos e circulam na mídia causando muito entusiasmo. Então, os jornais se apropriam desses índices, fazem manchetes chamativas, enfim, são números muito presentes no debate social, não só entre especialistas, né? O primeiro ponto que eu trago no artigo é a própria reflexão sobre o termo qualidade. Afinal, quando a gente fala de qualidade do ensino, a gente está falando de quê? Esse é um termo polissêmico, diz respeito à concepção, uma certa concepção de sociedade, uma certa concepção de educação. Então, aquilo que é considerado qualidade da educação num contexto pode ser muito diferente do que outro grupo social considera como qualidade da educação. Portanto, essa discussão precisa ser feita. E o que eu busquei destacar é o fato de que, embora quem trabalhe com números da educação, números que pretendem aferir a qualidade da educação, embora essas pessoas saibam disso,
esse debate é rapidamente posto de lado, né? A gente dá pouca atenção no campo da educação ao fato de que qualidade não é um objeto, não é algo cuja significação fosse igual a qualquer tempo, para qualquer espaço, para qualquer grupo social, né? Além disso, um aspecto incontornável no que diz respeito à educação, já que a educação é um direito público subjetivo no Brasil, é o fato de que qualidade e quantidade precisam estar associados, né? Não tem como pensar uma qualidade da educação num quadro em que pouca gente tenha acesso a esse bem, né? Porque uma qualidade para poucas pessoas é privilégio, e no que diz respeito à educação básica, como ela é direito de toda a população, essa discussão tem que estar sempre associada, né? Além disso, assim, outro aspecto que eu quis trazer para reflexão foi o fato de que a quantificação da qualidade assume apenas alguns elementos, os quais é possível quantificar, né? E isso serve como recurso de aferição, mas deixa de fora um conjunto de aspectos extremamente importantes no processo educativo, como, por exemplo, a construção da autoestima, ou a capacidade de criatividade dos alunos, enfim, a habilidade social que eles desenvolvem, né, no processo educativo, saber viver junto. Esses elementos têm ficado de fora dos instrumentos de aferição da qualidade, porque eles objetivam algo que é possível quantificar. Então, em geral, são baseados em resultados, em provas padronizadas, e isso é parte apenas dos objetivos do processo educativo, né? Então, o que a gente tem é uma reificação da qualidade, condição para que ela seja quantificável. Se isso é só uma questão técnica, a princípio, né, ocorre que se torna uma simplificação do que diz respeito aos objetivos da educação, que de questão técnica passa a ser algo com impactos no debate social, nas ações realizadas no âmbito das escolas, enfim, no espaço educativo. Ou seja, a gente tem, com o processo de quantificação da qualidade, uma simplificação do que diz respeito à educação em si, né? Depois, na segunda parte do artigo, eu busquei trazer alguns elementos de diálogo entre a sociologia e a história da educação, que é o espaço de interlocução teórica no qual eu me situo, buscando mostrar que na história da educação brasileira a quantificação primeiro se deu sobre o aluno. Então, o que se quantificava era a qualidade do alunado, né? Não a qualidade do ensino. Isso é evidente a partir do fato de que são muito comuns e importantes os testes psicológicos no início do século XX, nas escolas, que vão definindo uma ideia de qualidade mental do aluno, né, como se fosse possível, então, dizer que alguns que têm os traços, os aspectos propícios às aprendizagens e outros não o teriam. Então, isso faz parte da história da educação brasileira e eu quis trazer para o artigo. Aos poucos, a discussão sobre a qualidade da educação e os índices de reprovação, que são o que eu escolhi como foco para esse artigo, vão passando a indicar não mais a qualidade do alunado, mas a qualidade do processo escolar, então algo como uma crítica da ineficiência da escola, mas a intenção, afinal, foi ressaltar que a gente tem camadas de significados no momento atual que expressam várias formas de propor o debate ao longo do tempo, elas não deixam de existir, então quis ressaltar que quando hoje a gente fala sobre qualidade da educação, a gente acaba mobilizando elementos que dizem respeito a uma qualidade supostamente do alunado, né, que ele teria ou não teria capacidade de estudo, de aprendizagem, misturado com uma expectativa do que a escola deveria fazer como papel social. Por fim, eu apresento alguns aspectos da construção do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, que é o atual instrumento de medida da qualidade da educação no Brasil. Ele associa na fórmula
os resultados da Prova Brasil, que é uma prova padronizada, aplicada no 5º e no 9º ano do ensino fundamental, avaliando o domínio de conhecimentos de língua portuguesa e matemática apenas, associado à taxa de aprovação escolar naquela instituição de ensino. Tá? O que significa que o IDEB é construído de modo a favorecer um bom desempenho dos alunos, né? Incentivar que as escolas obtenham bom desempenho dos alunos nas provas padronizadas, mas com baixa taxa de reprovação escolar. Tá? Ou seja, uma escola que tenha bons resultados na prova, mas reprove demais, ela é penalizada, o IDEB diminui. Né? Então, é interessante que esse é um instrumento construído, ele só avalia português e matemática. Para os formuladores do instrumento, sempre foi evidente que isso era apenas um recurso de quantificação, mas o que eu destaquei ali, e outros trabalhos têm aprofundado a análise a respeito, é o fato de que essa configuração do instrumento tem efeitos, né? O fato de que se avalia apenas língua portuguesa e matemática faz com que as escolas busquem treinar os alunos, muitas vezes, para o domínio desses conhecimentos, deixem de lado outros aspectos que importam no processo educativo, mas que não são avaliados nas provas. Então, é interessante, portanto, quando a gente pensa na quantificação da qualidade da educação, conhecer o modo pelo qual são construídos esses instrumentos e também os usos feitos desses índices no debate social, no campo educativo e na discussão mais ampla. Eu espero que a leitura seja proveitosa e estou sempre à disposição para que a gente possa seguir em debate. Liga o teu áudio, Alexandre, por favor. Foi. A Mara Loveman, eu queria dar continuidade aqui para poder falar do artigo dela. Ela não pôde enviar a tempo da live e também não pôde participar, porque tem uma questão de fuso, né, envolvida aí. Ela está lá na Califórnia, é uma diferença grande. A Mara Loveman, que é professora de Berkeley, né, e é uma grande especialista em relações étnico-raciais, e a partir disso ela trabalha e tem um interesse em toda a sua trajetória nos censos latino-americanos com ênfase regional no Brasil. A partir ela trabalha sempre o problema da percepção sobre a raça e da política que o censo permite fazer a partir da contagem da classificação racial, né? Então, é uma relação entre construção de Estado, mas também movimentos sociais, de modo que ele dialoga diretamente com o texto anterior no dossiê pela ordem, que é o estatativismo, que a gente viu do Emmanuel Didier e da Isabelle Gounod, exposto um pouco anteriormente. O texto chama-se, da Mara Loveman, a política de um cenário de dados transformados, estatísticas étnico-raciais no Brasil em perspectiva comparativa regional. A questão aqui é examinar o protagonismo que o Brasil teve na superação do que a autora chama de cegueira, né, etnorracial, que caracteriza toda a região da América Latina, e ela vai analisar no texto as razões para esse pioneirismo, né, se detendo bastante na análise de uma rede, uma aliança que se forma, uma coalizão que se forma entre os ativistas, os cientistas sociais, justamente no seu momento, no seu processo de profissionalização, especialmente os sociólogos, e as organizações internacionais, né? A partir daí, o Brasil se torna um modelo para toda a região. Então, ele se torna, inspira inspira uma reformulação da classificação racial nos censos regionais de um modo geral, né? A autora faz essa dupla inflexão, mas até aqui vale dizer que o artigo não é propriamente original, ele discute uma literatura já colocada, né, ampla literatura no caso brasileiro. O que traz, eu acho que o interesse muito em particular desse texto para o nosso dossiê vem justamente na sequência, né?
A autora mostra como, uma vez institucionalizada, a classificação étnico-racial transforma a política, né, regional, criando novos espaços de participação social, novas subjetividades, né, e também novas demandas, que nem sempre podem ser acomodadas. O problema é que esse quadro acaba produzindo novos debates e tensões ligados ao fato de que as categorias oficiais são muito abrangentes, amplas demais. As categorias utilizadas no censo brasileiro, que continua sendo o caso priorizado pela autora, são amplas demais, porque elas, justamente para capturar o sentido, o modo como as categorias no Brasil apreendem o ser negro ou o não negro, né? O ser negro ou o ser branco. E por serem amplas demais, elas entram em tensão com a política pública, que, por se basear em recursos escassos, as políticas de combate à desigualdade precisam justamente estabelecer prioridades, ou seja, as categorias do modo como são concebidas e praticadas, amplas demais, se tornam um instrumento que torna difícil a alocação de recursos preferencial pelas políticas públicas, né? Do que resulta distorções entre os beneficiários, que nós sabemos ser um dos enclaves do debate em relações raciais hoje no Brasil, né? Aí ela vai examinar justamente a emergência da direita radical no Brasil, a emergência desse novo discurso nacionalista da nova direita, né, que vai insistir na ressubordinação das identidades etnorraciais a uma identidade anterior, né, superior, maior, que seria uma identidade atávica, uma identidade nacional, uma identidade brasileira, né? Interessantemente, esses grupos vão se basear nas classificações raciais operadas pelo censo, né, inteiramente difundidas em termos de debate e formulação de políticas. Aí vem que eu acho que é a contribuição principal da autora, mostrar que por trás da criação, né, dos interesses que presidem a produção das estatísticas, os interesses dos produtores das estatísticas etnorraciais, nesse caso, ela vai cunhar uma imagem de efeito espiral, né? Porque é o fato de que as estatísticas etnorraciais, nesse caso, se emancipam dos interesses que basearam a sua produção, ou seja, se emancipam da lógica dos produtores e se autonomizam em relação a ela, né? Por causa dos efeitos não previstos, as consequências imprevisíveis dos modos de uso que essas estatísticas acabam tendo. Então, elas acabam hoje na esfera brasileira, na esfera pública brasileira, elas acabam recebendo acabam encontrando um outro modo de uso, que é a da tentativa de ressubordinar as identidades raciais a uma identidade nacional. Então, esse é um momento bastante... É um ponto alto do texto, eu acho, o mais alto para fechar, porque é tanto uma contribuição, inclusive, teórica à sociologia da quantificação, porque ela vai alargar o conceito de looping effect, ou efeito espiral, que o Ian Hacking propõe para uma imagem de efeito... um efeito circular que o Ian Hacking propõe para a imagem que ela sugere de efeito espiralado, né, um efeito espiral das classificações, das estatísticas etnorraciais, quanto também porque ela se coloca, o artigo trata do presente imediato ao mostrar que o fronte está em aberto. O fronte que está em aberto nessa temática é de saber se as estatísticas etnorraciais elas permanecem como um ponto de passagem incontornável de políticas de combate à desigualdade, políticas de emancipação, ou se, como tudo ainda indica que sim, ou se haverá um retrocesso do ponto de vista do modo de uso dessas estatísticas. Isso em relação ao artigo. Eu gostaria de fazer um comentário final, muito breve, passar para os meus colegas, caso eles também tenham algo a dizer, enfim. Agradecer novamente, não só ao Gelcione, mas como faltou na introdução, o Gelcione tem algo a dizer ainda, que eu também esqueci na minha introdução, que eu gostaria de agradecer não só ao editor, que é o Gelcione, mas também agradecer a Priscila, que está aqui fazendo o nosso suporte hoje, agradecer a Regina Vargas, que foi absolutamente
irrepreensível no processo todo editorial de captação, análise de artigo e comunicação com os coordenadores e tudo mais, e agradecer também as tradutoras, que são a Liana e a Carolina, né, que fizeram as traduções de muito bom nível dos artigos que também nós oferecemos 3 artigos, na verdade 4 artigos, dos 3 artigos em inglês e também em dupla, 4 em 2 línguas, né, em português e inglês, ou em português e francês, o que eu acho que também agrega um certo valor em termos de visibilidade a esse dossiê, e a isso também eu agradeço o esforço do que o Gelsione fez nesse sentido. Espero que o dossiê sirva para fomentar debates, gerar perguntas, né, e que possa ajudar sobretudo os novos investigadores, a se sentirem amparados e não isolados ou sozinhos nas suas reflexões. Mais uma vez, meu obrigado. Da minha parte também estou satisfeito, agradeço, e acho que fica aí o convite para a leitura do dossiê. Também, obrigado, gente. Só um agradecimento final a todos aí. Valeu mesmo. Então tá, não chegaram nenhum questionamento até o presente momento, nenhuma pergunta. Eu acho, então, já devido ao adiantado, temos mais de 1h30 de evento, de live. Eu acho que eu poderia, com a concordância do Alexandre, Renato e Daniel, encerrar esse nosso encontro, ok? Bom, antes de encerrar, eu queria também, podia ter feito isso lá no início, eu acabei esquecendo. Eu quero, mais uma vez, parabenizar os coordenadores desse dossiê pela qualidade e oportunidade do mesmo. Quero também agradecer ao programa de pós-graduação em Sociologia pelo financiamento da revista ao longo desse ano. Ano esse que nós, da revista e de muitas outras das ciências sociais e humanidades, estão sem recursos diretos das agências de fomento à pesquisa, o que tem trazido sérios problemas, sérios transtornos para a efetividade e a sequência das publicações, já que os editais foram suspensos ou drasticamente reduzidos em seu montante. Quero ainda agradecer à colega Priscila Santos pela organização e viabilização por parte da revista deste evento, bem como a todos os meus colegas editores de seção e da Secretaria Executiva, a Regina Vargas e suas auxiliares, tradutoras, Liana e Carolina, que muito contribuíram para a viabilização deste dossiê e que vem contribuindo sobremaneira para a sobrevivência com qualidade de nossa revista. Por fim, eu conclamo a todos os interessados a visitarem a revista no Facebook e nas plataformas Ser e do Cielo. Eu desejo agradecendo, eu desejo a todos que fiquem muito bem e que possamos nos encontrar proximamente. Um abraço a todos e até algum dia aí.